E a gente segue falando sobre o cenário internacional, porque o candidato da esquerda à presidência do Peru, Roberto Sánchez, pediu a recontagem de todos os votos, alegando supostas irregularidades. A disputa segue acirrada com a conservadora Keiko Fujimori, que está à frente por uma pequena diferença. E a nossa correspondente Luciana Tadeu traz os últimos detalhes, os últimos movimentos sobre essa apuração. Uma eleição acirradíssima, Luciana. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Oi, Irajá, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Irajá, apuração que já dura uma semana no Peru. Amanhã, completa uma semana das eleições presidenciais, do segundo turno das eleições presidenciais. Está realmente uma disputa voto a voto. A gente está falando agora de 98% das urnas apuradas. Keiko Fujimori com 50,013%. Roberto Sánchez com 49,987% dos votos, ou seja, a gente está falando de uma diferença entre os dois de 0,02 ponto percentual. São aproximadamente, são poucos votos de diferença entre eles e, claro, existe questionamentos por parte do candidato da esquerda que ontem, em um pronunciamento para a imprensa, pediu que Keiko Fujimori, a candidata da direita, que eles propusessem conjuntamente uma recontagem de todos os votos. O que o partido de Roberto Sánchez está afirmando é que atas no exterior, especificamente atas de votação aqui, da votação de peruanos aqui da Argentina, não foram digitalizadas e que as caixas com votos, com as atas eleitorais, somente chegou ao Peru no dia seguinte da apuração, que isso geraria dúvidas em relação a esse procedimento, porque no primeiro turno as atas foram digitalizadas, no segundo turno não, e o que ele diz é que precisa haver um comprometimento para que não haja nenhum tipo de desconfiança acerca desse processo de contagem, que precisa ser transparente e sem controvérsias, é o que alega o candidato da esquerda peruana, que chegou a liderar a contagem dos votos. A gente faz uma retrospectiva aí desse processo de apuração. Keiko Fujimori começou liderando a apuração, foi ultrapassada por Roberto Sánchez e houve uma virada, e agora Keiko Fujimori está liberando aí por uma baixa diferença em relação a Roberto Sánchez, que então está alegando que essas atas provenientes da Argentina chegaram ali, mas sem ser digitalizadas, e que por isso seria necessária uma recontagem total dos votos para que não haja nenhum tipo de desconfiança em relação ao processo. E a gente está falando de 1.600 sessões eleitorais que estão sendo revisadas nesse momento pelo organismo eleitoral. Há várias dificuldades para a contagem dos votos no Peru. A gente fez matéria ao longo da semana no site da CNN. Nossa audiência pode conferir das dificuldades para apurar esses votos, porque a gente está falando de votos em zonas remotas, em que essas atas eleitorais têm que ser transportadas com burros, com barcos, são realmente longas distâncias. É um país menos preparado para digitalizar esse processo, como outros países da região, em que a gente vê a apuração muito rápida, e também por haver uma desconfiança em relação às instituições no Peru. A CNN entrevistou um ex-presidente peruano, Francisco Sagasti, que chegou a falar que existe a necessidade lá de ver ata por ata, que essa desconfiança em relação às instituições também gera demora nesse processo de apuração, que é um gerador de muita ansiedade e emoção para os peruanos, já que já faz uma semana e a gente ainda não tem uma previsão de quando esse vencedor das eleições vai ser declarado. Inclusive, essa apuração ainda pode durar semanas. Isso, o próprio organismo eleitoral falou que o presidente pode ser declarado até o dia 15 de julho. Então ainda pode ter muitos dias aí de ansiedade até que saibamos quem é o próximo presidente do Peru, Irajá.
Luciana Tadeu, que falta não faz uma urna eletrônica em que poucas horas ali a gente tem o resultado eleitoral, muita expectativa e muita ansiedade por esse resultado das eleições no Peru. Muito obrigado pelas suas informações, Luciana Tadeu, falando ao vivo de Buenos Aires. E olha, a família real britânica apareceu na varanda do Palácio de Buckingham para assistir a um desfile militar que celebra o aniversário do rei Charles III. O monarca, que originalmente faz aniversário no dia 14 de novembro, achei muito chique isso, comemora a data 2 vezes ao ano. A tradição vem do século XVIII, em que reis e rainhas dividiam as celebrações por conta do clima no país, que tende a chover com frequência no último trimestre do ano. Nesse ano, o desfile Trooping the Colour reuniu mais de 1.400 soldados, 200 cavalos, 400 músicos. Ao mesmo tempo, protestos perto do Palácio de Buckingham pediam o fim da monarquia, com cartazes dizendo "abaixo a coroa" ou com a foto do ex-príncipe Andrew. Legantérrimo esse negócio de fazer 2 aniversários por ano a depender do clima. E olha, o Parlamento de Portugal rejeitou um projeto de lei que agravava a pena para o crime de racismo no país. A proposta foi uma iniciativa do Grupo de Ação Conjunta contra o Racismo e a Xenofobia e teve o apoio de 80 organizações da sociedade civil. O texto também contou com mais de 35 mil assinaturas favoráveis. Hoje, Portugal prevê prisão entre 6 meses e 5 anos a condenados por racismo e exige a divulgação pública do ato discriminatório para ser enquadrado como crime. O projeto mudava o Código Penal para aumentar o tempo de prisão para até 8 anos, além de derrubar a exigência da divulgação. Essa punição valeria para todas as formas de discriminação. Partidos da centro-direita e da ultradireita, como o Chega, votaram contra esse projeto. Nas redes sociais, o grupo responsável pela proposta afirmou que a rejeição não diminui a urgência do problema e nem enfraquece o compromisso da organização.